Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vou começar este vídeo fazendo uma pergunta. Quando nós procuramos o nosso Deus, somos nós que o encontramos ou é Ele que nos encontra? Nesta dinâmica da procura de Deus, quem encontra Deus? Somos nós que o procuramos ou é Deus que nos encontra? Santo Agostinho, nessa dinâmica da procura de Deus, ele conclui na sua densa obra que quem nos encontra é Deus. Deus é que nos encontra pelo imenso amor que Ele tem por nós. Nessa troca de amor, como Deus é amor, Deus nos ama muito mais do que nós amamos Ele. Porque Ele é o próprio amor, Ele é a perfeição. E nessa dinâmica, nós vamos começar agora a verificar, à luz da palavra de Deus, do livro de Gênesis, o encontro de Deus com Abraão. No capítulo 18 do livro de Gênesis, nos versículos de 1 a 15, diz a palavra: E Deus apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda ao calor do dia. Tendo levantado os olhos, viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu ao seu encontro da entrada da tenda e prostou-se em terra. Disse-lhes: Meus senhores, se obtive graça ante vossos olhos, por favor, não passeis diante do vosso servo sem vos deterdes. Ser-vos-á trazido um pouco d'água para lavar os pés, e repousareis sob a árvore. Vou buscar um pedaço de pão para refazerdes as forças. Depois prosseguireis viagem. Foi por isto que passaste junto de vosso servo. Responderam-lhe eles: Sim, faze como disseste. Abraão foi depressa para a tenda onde estava Sara e disse-lhe: Toma depressa 3 medidas de farinha de trigo, amassa-a e faze bolos. Depois correu Abraão ao rebanho, tomou um novilho tenro e bom, entregou-o a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou depois coalhada, leite e o novilho preparado e colocou tudo diante deles. E ficou de pé junto deles sobre a árvore enquanto comiam. Eles disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: Aí mesmo na tenda. Ele disse: Voltarei a ti dentro de 1 ano, e então a tua mulher Sara terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já avançados em anos, e aquilo que é ordinário às mulheres já tinha cessado para Sara. Riu-se, pois, Sara em seu íntimo, pensando: Depois de idosa, sentirei o prazer? E meu marido, um homem tão velho? Mas Deus disse a Abraão: Por que Sara está a rir, pensando: Acaso ainda hei de dar luz, velha como estou? Existe, porventura, coisa por demais maravilhosa para Javé? Tornarei a ti no próximo ano, por este tempo, e Sara terá então um filho. Mas Sara negou: Não ri, pois ficara com medo. Ele, porém, replicou:
Sim, riste. Do livro de Gênesis que foi lida, representa uma grande lição para o nosso relacionamento com Deus e para a revelação de Deus para nós. A primeira lição que nós poderemos extrair desse texto é a de que Deus vem ao nosso encontro. Deus, ele não espera que nós o procuremos. Deus vem ao nosso encontro. E no texto também diz que já era meio-dia, o sol já estava quente, não era um momento de repouso de Abraão. Outra grande revelação da palavra. Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos cansados, quando nós estamos solitários, quando nós estamos fatigados, quando nós estamos desiludidos, quando nós estamos desanimados. Este é o momento que Deus vem ao nosso encontro, ao nosso socorro. E qual deve ser a nossa reação quando Deus vem ao nosso encontro? Acolhê-lo de braços abertos, como fez Abraão. Abraão preparou a água para lavar os pés, pediu a Sara para preparar o pão, foi onde o seu servo escolheu um novilho tenro e bonito para servir a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus vem ao nosso encontro e nós temos que aproveitar esta oportunidade e acolhê-lo da melhor forma possível, para que nós tenhamos uma relação magnífica com Deus. E as bênçãos? Como vêm as bênçãos? Será que no momento em que Deus vem ao nosso encontro, nós temos logo que pedir as coisas a Deus? Deus quer apenas que nós abramos os nossos braços, abramos a porta da nossa tenda, abramos o nosso coração para que Ele seja acolhido da melhor forma por nós. E nós, tudo aquilo que a gente possa dar para Ele, nós temos que dar neste acolhimento, nesta forma de recebê-lo de forma agradável, de forma alegre. E depois de Deus se sentir acolhido, Deus, sem que nós peçamos nada, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas, daquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, coisas que até mesmo nós imaginemos que não seja necessário. Deus sabe da necessidade que temos de muitas coisas. E Ele veio também para ser um Deus providente. E Ele pergunta: onde está Sara? Sara está na tenda. Daqui a 1 ano eu voltarei e ela já terá dado luz a um filho. Ou seja, uma promessa humanamente impossível. Como um homem de idade velho, uma esposa de idade velha, pode gerar um filho. Mas Deus cumpriu a sua promessa. A promessa que aos olhos dos humanos era impossível. Nasceu Isaque, o filho da promessa. E foi necessário que Abraão
confiasse na palavra de Deus. Abraão confiou na palavra de Deus. Isto ficou marcado na história de Deus com Abraão e na história de Deus conosco. Tanto isso é verdade que no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 11, a revelação foi pela fé que Sara deu à luz a Isaque. Foi pela confiança de Abraão, pela confiança naquilo que Deus prometeu a Abraão, que Sara, um ano depois, um tempo depois, deu luz ao filho Isaque. Então o nosso Deus é esse Deus das causas impossíveis. É esse Deus que é capaz de transformar a nossa dor em intenso alívio. Esta palavra é um convite a mim, meu irmão e minha irmã, a mim, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nós peçamos a Ele que aumente a nossa confiança nele, que foi o nosso Criador e que é o nosso Pai adotivo. E nós adquirimos isso pelo batismo, para que Ele produza na nossa vida as grandes bênçãos, muitas delas, ou quase sempre, ou sempre, as causas e bênçãos impossíveis, aquelas que nós jamais poderíamos fazer pela nossa força. A nossa confiança, ela é induzida, a nossa fé, ela é alimentada pela humildade que nós temos de dizer, de saber, de experimentar que nós não somos nada sem Deus. É Ele, exatamente Ele, que garante a nossa vida, que garante toda a nossa missão nesta terra. Isto agrada ao Senhor. Ó Senhor, eu sem Ti eu não sou nada. Eu me coloco plenamente à Tua disposição. E isto é uma verdade. Todas as vezes que nós empunhamos um projeto sem Deus, nós podemos até ter a ilusão de que ele deu certo, ou de que ele dará certo. Mas tudo vai passar pela vontade, pela força e pelo poder de Deus. Ainda esse texto nos revela que quando Deus nos encontra, Ele nos encontra nas três pessoas da Santíssima Trindade. Aquelas três pessoas que foram ao encontro de Abraão, segundo o texto do Gênesis, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E Abraão, reconhecendo a Deus naquelas três pessoas, o acolheu e recebeu como recompensa a promessa do seu filho Isaque, que é o filho da promessa de Deus a Abraão e a Sara. Que na nossa vida nós tenhamos a sabedoria de receber a Deus na nossa vida
com os braços abertos, com a alegria e doando tudo que nós podemos doar a Ele. Ele não quer de nós nada, porque Ele não precisa de nós. A doação que Deus quer de nós é o nosso amor, a nossa preferência é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E eu concluo, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que Deus aumentará a cada dia a nossa fé e que nós, na nossa vida, diariamente, nas nossas orações, nós peçamos a Ele que Ele aumente a nossa confiança, que Ele nos dê a força de amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo em primeiro lugar, e nós possamos ser destinatário de suas grandes bênçãos. Amém.